18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Beleza, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você que está sintonizado, para você que está no melhor Mix do Brasil. Vamos começando mais uma edição do 18 horas. A informação para você até às 7 da noite. Hoje nós estamos aí numa quinta-feira, dia 2 de junho de 2020. Dia 2 de julho de 2020, né? Nós estamos aí, Karime Leão, começando mais uma edição do 18 horas. Cid Soares, tudo bem? Tudo certo? Tudo bom? Karime, Ari e equipe de jornalismo do 18 horas. E aí? Muito boa noite pra você, tudo certo, tudo lindo e maravilhoso. Obrigada pela sua companhia, você sintonizado em 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Hello. Tudo certinho? Tudo certo. Tudo ótimo. Tudo bacana? Amanhã eu deixo vocês. Amanhã você está, né? Oficialmente. Amanhã você ainda vem? Não, amanhã ou não? Não vem. Amanhã ele não vem. Amanhã ele não vem. Amanhã ele já entra de férias, merecidas, um descanso é bom, tá certíssimo. Uma pescaria, né? Olha lá. Depois de uma quarentena, né? Depois de um home office de quarentena. Não, mas a quarentena, gente, foi uma tensão emocional muito pesada pra todo mundo. Eu choro se voltar isso de novo. Eu choro. É válido umas férias. A gente passou aí por meses de pesadelo, de tensão, sem saber quando que ia terminar. Oficialmente. Ainda não terminou, porque ainda não há cura, ainda não há vacina. Falei pra você como é que eu tava fazendo copa lá em casa? Era com a cestinha, velho. Nem descia mais. A cestinha. Pegava no... É difícil. Demorou. Mesmo. Difícil. Então vamos lá. Muito obrigada pela sua companhia. Você que nos acompanha pelo aplicativo Humano e também o pessoal do Uber, né, Cid? Isso, rapaziada do Uber que nos acompanha todos os dias. Olha, obrigado aí pela caroninha, viu, irmão? Olha só, vamos falar de aniversário e aniversariantes. Tem um mega aniversário aí no próximo dia 7 de julho e trata-se aí, né, de um Beatles, o baterista, o Ringo Starr vai completar, olha só, em 80 anos. Ringo Starr. E para comemorar, o ex-Beatles vai organizar um evento especial de aniversário recheado de convidados especiais, segundo publicou a revista Rolling Stones. Bacana, hein? Exatamente. Imagina, nada mais, nada menos do que um Beatle, né? Será que pode falar que é ex-Beatle? Enfim, é um Beatle, né? Não tem jeito. Ringo fez um vídeo para explicar sobre o evento, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, esse ano não será um pouco diferente, tá? Esse ano vai ser diferente, não tem como não ser, né? Não há um grande encontro, não tem como fazer um brunch para 100 pessoas, mas vamos fazer esse show, 1 hora de música e conversa. É um aniversário bem grande, fecha aspas, disse o Ringo Starr. Richard Starkey, né? Boa. Eu queria lembrar, era se Hey Jude é dele, mas não sei, não lembro. Mas eu sei que aquela Here Comes the Sun. É dele, essa música é maravilhosa, né? Se eu posso estar até errado, mas enfim. Bom, ainda de acordo com a revista, vamos já procurar. Ainda de acordo com a revista Ringo Starr, vai fazer apresentação em casa, por vídeo, evidente, né? E vai contar com a participação de Paul McCartney, Sheryl Crow, Gary Clark Jr., Ben Harper, entre outras celebridades. Essa transmissão aí vai arrecadar fundos para 3 instituições de caridade. A primeira, Dave Lynch Foundation, MuseCares e What Red and Black Lives Matter, ou Lives Matter, né? Black Lives Matter. Exato. É um evento daqueles para você anotar na agenda, né? E aguardar, tá? Então bora anotar. Para assistir, basta acessar o canal de Ringo Starr no YouTube na próxima terça-feira, dia 7 de julho, a partir das 9 da noite, horário de Brasília. Bacana, então são 6 horas e 4 minutos em Manaus e nós estamos a partir de agora começando mais uma edição do 18 horas para você aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a Operação Sangria da Polícia Federal deflagrada na terça-feira, dia 30 de junho, continua fazendo estragos no governo Wilson Lima. O documento assinado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Francisco Falcão, autorizando as 8 prisões e 20 mandados de busca e apreensão, foi tornado público e
revela detalhes da investigação até então desconhecidos. Isso mesmo, Carlão. A acusação é direta e clara. Segundo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, o governador Wilson Lima era quem comandava a organização criminosa que desviou recursos da saúde com a venda superfaturada. Na decisão do ministro Francisco Falcão, fica clara a atuação do governador em todas as etapas da negociata envolvendo os ventiladores pulmonares comprados numa loja de vinho. Olha, é destacado também a atuação do governador em várias entrevistas à imprensa defendendo a compra e afirmando que não tinha nenhuma irregularidade e de que tudo tinha sido feito corretamente, obedecendo a legislação, quando ele sabia de toda a trama. Ao dizer que tudo foi feito dentro da lei, o governador tentou desacreditar as denúncias e dar legalidade na compra, sabidamente fraudada e superfaturada. Bom, e é evidente, né? Ao contrário do que afirmou em vídeo postado nas redes sociais, dizendo que ele é o principal interessado para que tudo seja esclarecido, Wilson Lima não está colaborando nem um pouquinho com as investigações. Não deu nem a senha, rapaz. E isso foi dito ontem aqui no 18 horas pelo delegado da Polícia Federal numa entrevista concedida aqui, o Max Ribeiro. O governador se recusou a entregar a senha de seus aparelhos celulares aos policiais. Então, tá aí, seguindo orientações do advogado dele, ok? Pois é, e essa atitude de não querer revelar as senhas dos celulares apreendidos só mostra que o governador tem algo a esconder. Caso contrário, entregaria as senhas sem problema algum para a Polícia Federal. Mas os peritos da Polícia Federal vão utilizar equipamentos modernos para desbloquear os aparelhos celulares do governador e ter acesso ao conteúdo que o governador quer tanto esconder. E o governador continua agindo como se nada de muito grave tivesse acontecido. A secretária de Saúde, Simone Papais, por exemplo, continua presa e não foi demitida pelo governador. Aliás, nem a secretária e nem os funcionários do governo. João Paulo Marques dos Santos, Perseverando Garcia Filho e Alcineide Pinheiro. Tudo continua como se nada tivesse acontecido, né? Nenhuma operação da Polícia Federal tivesse atingido realmente o coração do governo Wilson Lima. E o alto escalão do governo do Amazonas preso, né, na Operação Sangria da Polícia Federal continua sim no cargo sem nenhuma exoneração oficializada. É possível, por exemplo, a secretária de Saúde, Simone Papais, inclusive, sair da cadeia e ir direto despachar com o governador Wilson Lima. A repórter Cíntia Blink traz mais detalhes sobre esse assunto, hein? Na Operação Sangria foram presos servidores do alto escalão do governo Wilson Lima. A secretária de Saúde, Simone Papais, e João Paulo Marques, ex-secretário adjunto de Saúde e hoje está na Procuradoria da Secretaria de Habitação do Amazonas. Até agora, nenhuma exoneração foi registrada no Diário Oficial e os que estão na cadeia continuam em seus cargos na estrutura do Estado. Para o deputado Wilker Barreto, a demissão não vai acontecer. O governador não demite porque, como está muito claro na peça do Superior Tribunal de Justiça, ele é o chefe da organização. E não esqueçamos, em conluio com o vice-governador, como coloca também a peça de denúncia da Operação Sangria. Já o deputado Dermilson Chagas entende que esse governo está comprometido com o erro. Eu acredito que não é para ninguém ficar abandonado, para não se sentir abandonado. Então ele está segurando esse pessoal com outros interesses, com certeza. Mas se fosse um governo sério, já teria dado exoneração e nomeado outras pessoas. Nós estamos vendo um governo totalmente comprometido com os erros e com o rabo preso. O deputado Fausto Júnior lembra que o Tribunal de Contas, antes mesmo da operação da Polícia Federal, já havia recomendado o afastamento de Simone Papais. E para o parlamentar, a permanência dela no cargo está insustentável. Acredito que o mínimo que pode ser feito são mudanças realmente radicais na administração da saúde. Isso é o mínimo que tem que ser feito. Fica insustentável a permanência de pessoas indiciadas pela Polícia Federal por terem cometido crimes na administração pública em relação à gestão da saúde. No vídeo postado pelo governador nas redes sociais dele, logo após as prisões, Wilson Lima afirmou que está tranquilo e que quer colaborar para o esclarecimento do caso. Ao mesmo tempo, ele não deu as senhas dos aparelhos celulares apreendidos pela operação
e não exonera os seus nomeados dos cargos de comando. Vale lembrar que no momento em que esse alto escalão voltar às secretarias, eles poderão interferir nas investigações. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, sobre esse assunto aí, a nossa equipe de reportagem entrou em contato com o governo do estado do Amazonas, mas até o fechamento desta edição, a assessoria de comunicação do governo do Amazonas não nos respondeu nada. 18 horas. E hoje o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Josué Neto, do PRTB, disse que mandou a Procuradoria da Casa analisar a decisão da Justiça Estadual que levou à suspensão do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida Filho. Esse processo foi aberto no dia 7 de maio, com base em denúncias apresentadas pelos médicos Mário Viana e Patrícia Sichar. Bom, Josué disse que na próxima terça-feira, ele deve decidir sobre o prosseguimento ou não da instauração da comissão do processo de impeachment, suspensa liminarmente pelo desembargador Wellington Araújo. Vamos saber mais detalhes dessa história com o repórter Asaf Augusto. Depois de 30 dias de espera, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, anunciou hoje que determinou que a Procuradoria da Casa encaminhe um parecer definitivo do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida aos deputados. De acordo com Josué, na próxima terça-feira, a mesa diretora vai oficializar a decisão da Procuradoria de dar ou não andamento ao processo de impeachment do governador e seu vice. Reunião plenária, nós vamos divulgar, nós vamos oficializar a decisão da Procuradoria no sentido de dar o andamento ou não andamento ao pedido do impeachment. Esta é a nossa posicionamento oficial, até porque a Tribunal de Justiça do Amazonas, através do seu colegiado dos desembargadores do Estado do Amazonas, orientou a Assembleia Legislativa da forma que deveria o trabalho ser conduzido, ser continuado. Portanto, na próxima terça-feira, oficialmente, nós vamos dar a continuidade no trabalho que estava sendo feito e que foi suspenso por algumas questões políticas, mas a Justiça do Amazonas já fez o seu encaminhamento e que esta casa em nenhum momento ficará omissa em um trabalho que já teve início e que não ficará em nenhum momento paralisado ou nos furtaremos as nossas obrigações. Ele vinha sendo cobrado quase que diariamente pelos deputados de oposição para dar seguimento ao processo de afastamento que foi solicitado pelos médicos Mário Viana e Patrícia Sichar por crime de responsabilidade, mau uso do dinheiro público e improbidade administrativa. A Justiça considerou que a instalação do processo de impeachment com base em legislação estadual é inconstitucional. Porém, a Assembleia considera que o processo utilizou a legislação federal e que o procedimento está correto. Asaf Augusto para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Depois das descobertas da CPI da pandemia e da Operação Sangria da Polícia Federal, não tem como os deputados ficarem diferentes. O processo de impeachment tem que ter esse andamento, sim. E se ficar comprovada a prática de crime pelo governador, ele deve ser cassado, sim. Com certeza. Olha só que interessante, Cid Soares e ouvintes em 100,7. Desde que a Polícia Federal deflagrou aí a Operação Sangria, que os deputados da base governista não fazem simplesmente nenhum discurso de apoio ao governador ou mesmo uma notinha sequer de solidariedade. Nem mesmo a líder do governo, a deputada Joana Dark, fez qualquer comentário sobre a operação. Passou batido. Todos comeram a bio, como sempre diz aqui o nosso querido Cid Soares, comeram a
Bill. Pois é, né? E por que será, né? Por que será, minha gente? Bom, hoje circulou nas redes sociais a informação de que a Polícia Federal apreendeu uma lista com a relação de deputados que recebem mensalinho, que recebem propina do governo. Essa suposta lista teria sido apreendida no gabinete de Wilson Lima, na sede do governo, na Compensa. Bom, aí o único deputado que se pronunciou de certa forma em apoio ao governador foi o deputado Augusto Ferraz, dizendo que está com o governador. Foi o que ele disse. Pois é, estar não é uma explicação e até coerente. Foi o máximo, foi um certo apoio, pois é, né? Mas agora eu vou falar para vocês aqui uma coisa que eu vinha falando desde lá atrás, há muito tempo, que essa situação iria ficar realmente muito mais complicada para o governador se manter no cargo. Com tudo que a Polícia Federal conseguiu descobrir nas buscas e apreensões e nos depoimentos das pessoas que foram presas durante a Operação Sangria. Essas operações dariam realmente um resultado como esse. Não tem como não dar, né? A informação de bastidores que um deles já fez delação e revelou todo o esquema. Portanto, agora, meu irmão, segura que a casa caiu. Essa é a verdade. E teremos aí, com toda certeza, novos capítulos dessa policialesca novela aí que tem o governador, né, como o principal ator no processo. 18 horas. Está marcado para amanhã, sexta-feira, o depoimento na CPI da pandemia de Carla Polak, assessora do governador e que foi, segundo relatos da CPI, quem indicou a secretária Simone Papais para a Suzano. E tem mais. Carla Polak foi quem idealizou e coordenou o programa Anjos da Saúde, que custou aos cofres públicos 6 milhões de reais sem resultados efetivos. Vamos conferir mais detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Azaf Augusto. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os atos praticados na saúde do Estado de 2011 até 2020, vão colher amanhã o depoimento de Carla Polak, a assessora pessoal do governador Wilson Lima, que foi citada várias vezes nos depoimentos das testemunhas anteriores. Os parlamentares avaliam a partir dos relatos apresentados nas reuniões que ela demonstra ter grande influência na máquina pública do Estado, podendo convocar reuniões de secretários sem a participação do governador ou vice-governador. Inclusive, nos bastidores, ela é chamada de governadora. O deputado Serafim Correia afirmou que a CPI vai questionar dela qual a participação que tem no governo, já que Carla não tem cargo no Estado, mas transita livremente no Palácio do Governo. O parlamentar também afirmou que a CPI vai apurar o emprego dado ao marido dela no milionário programa Anjos da Saúde, que, de acordo com depoimentos dados à CPI, o programa foi sugerido por ela e acatado pelo governador Wilson Lima. O projeto Anjos da Saúde será um dos próximos tópicos a serem examinados pela CPI da Saúde. Ele está no nosso radar, será um dos próximos itens a serem tratados pela CPI. Para os deputados que compõem a CPI, Carla Polak é peça-chave nas investigações da comissão. Azaf Augusto para 18 horas. Mas olha essa, hein? A nova. Hoje uma assessora jurídica da CPI da pandemia teve simplesmente o notebook roubado, né? O aparelho tem informações para o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a denúncia de corrupção, aonde? Na Secretaria de Saúde. Pois é, a informação foi divulgada pelo relator da CPI, deputado Fausto Júnior, do PV, durante uma sessão virtual, e a funcionária que foi furtada pertence ao gabinete dele. Mas, para a infelicidade de quem roubou, Fausto Júnior informou que tem o backup de tudo que já foi investigado pela comissão. Portanto, meu irmão, não adiantou não. Claro, né? Um assunto tão importante até em um lugar sem cópia. Impossível, né? Os membros da comissão solicitaram do presidente da casa, o deputado Josué Neto, apoio da Casa Militar para evitar que casos como esse voltem a acontecer. 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 19 minutos em Manaus. Boa noite para você que está aí na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Vamos, começando aí a playlist do 18 horas, que é direto aí com Doja Cat, que liberou aí em fevereiro no canal oficial da cantora aí no YouTube o vídeo do single Say So. Esse vídeo aí é ambientado nos anos 70. Muito brilho, cores e dança da era disco. É maravilhoso, né? O clipe é maravilhoso, a música é uma delícia também. E a música faz parte do álbum Hot Pink, lançado no ano passado. Então vamos de música, abrindo a playlist de hoje, desta quinta-feira. Doja Cat e Nicki Minaj, Say So. Playlist
Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 23 minutos e você está no melhor mix do Brasil. A primeira de hoje, Doja Cat e Nicki Minaj, a música Say So aqui em 100,7. Mix. Agora nós vamos saber a previsão do tempo para esta noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar também é de 90%. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, que tomou posse no cargo no dia 16 de dezembro do ano passado. Mestre em Ciência Política, Mário de Melo tem 40 anos de vida pública e hoje está à frente do TCE, num momento de grave crise política no governo do Amazonas e nesse período de pandemia de Covid-19. Vamos conversar com ele por telefone, que vai fazer um balanço dos trabalhos do TCE neste primeiro semestre. Boa noite, presidente. Tudo bem? Boa noite, querida Karina. Uma alegria muito grande. Boa noite. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas, conversando com a gente. Então, foi um desafio dar continuidade aos trabalhos do tribunal nesse período de pandemia, né? Como é que foi esse desafio de transformar um órgão que é 100% presencial em uma instituição 100% digital nesse período? Prezada Karine, realmente foi um desafio, né? E de um momento para outro, e até um termo assim meio chulo, mas é verdade, de um momento para outro, Hollywood. Em 24 horas nós tivemos que transformar o tribunal em um contexto virtual. Boa. Mas tínhamos uma equipe muito boa, que é capitaneada pelo Alan, que é o nosso secretário de tecnologia do tribunal, e nós conseguimos, hoje, posso dizer a você com certeza, que o Tribunal de Contas está a todo vapor, estamos funcionando em todos os setores, sem precisar da situação presencial. É um desafio, mas graças a Deus, hoje nós conseguimos conduzir isso com muita competência, graças ao corpo técnico que o Tribunal de Contas tem. Presidente, as sessões do Pleno viraram sessões virtuais ao vivo, com total transparência. E quando voltar a ser presencial, as transmissões continuam ou não? Carlos, deixa eu explicar. Na realidade, isso já virou uma realidade. Mas na realidade, isso já virou uma realidade. Uhum. O que acontece? Hoje não tem mais volta. O Tribunal de Contas hoje está dentro de um contexto tecnológico muito grande. Hoje já existe um projeto de resolução, já existe uma resolução dentro do tribunal que vai tornar a possibilidade das sessões virtuais de uma forma ad eterna. Toda vez que houver a necessidade, o tribunal vai funcionar ciberneticamente. Então, isso é uma coisa que já está definida. É um avanço e eu me sinto envaidecido, apesar de hoje, eu tenho certeza que nos anais da história, o meu rótulo vai ser o presidente do Covid-19, porque são 6 meses que nós estamos vaquejando nesse contexto. Sonhos, ideais que realizamos em prol do Tribunal de Contas, todos abortados, né? Mas ficou um legado que eu tenho certeza que irá ficar, que é esse tribunal contemporâneo, moderno, cibernético e que está funcionando a todo vapor, apesar de tudo que estamos vivendo. Presidente, o Tribunal de Contas do Estado vem cumprindo seu papel de fiscalizar o executivo aí com eficiência. Foi o TCE que primeiro confirmou o superfaturamento na compra pelo governo do Amazonas de 28 ventiladores por Morales e chegou até mesmo a recomendar o afastamento da secretária de Saúde, Simone Papais, que acabou inclusive sendo presa pela Polícia Federal. Como o senhor analisa o trabalho do TCE nesse momento tão delicado para o governo do Amazonas? Eu analiso como a nossa lição de casa, nosso dever constitucional. Eu sempre falo que o Tribunal de Contas, os Tribunais de Contas do Brasil, é a última trincheira do recurso, do erário público, né? É nosso dever constitucional de cuidar do patrimônio público. A relatora do processo, conselheira Yara Link, que é a relatora da saúde, com muito equilíbrio, né, com muita
parcimônia, mas muito forte, tomou aquela posição que, de um certo modo, extrema, mas justa e necessária, porque na época a secretária não respondia, não mandava nenhum ofício do tribunal, ignorava o Tribunal de Contas, né? E o tribunal foi muito rigoroso, apesar da linha hoje dos tribunais de contas do Brasil, é uma linha pedagógica, e é a que eu acredito, mas nós temos a função principal, que é a função punitiva. E fizemos o nosso dever de casa. E a nossa querida conselheira Yara Lins foi muito forte, teve um pulso muito forte, e tomamos aquela posição que todos vocês, que a comunidade inteira, a sociedade inteira tomou conhecimento, e foi pedir o afastamento da secretária. Logo depois disso, a secretária, indiscutivelmente, começou a atender os ofícios do tribunal. E nós estávamos em plena investigação, e foi tudo isso aí que vocês viram pela Rede Controle, pelo STJ, o próprio Ministério Público, e o Tribunal de Contas ajudou nesse contexto todo, que desagou nisso aí. Certo, presidente. Agora, como é que o Tribunal de Contas avalia justamente a Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal, que teve o governador Wilson Lima como alvo principal e prendeu 8 pessoas? Esse é um assunto que está sendo analisado pelo STJ, né? Todas as provas estão lá, e é uma coisa que o tribunal não tem esse acesso nesse contexto da magistratura. O que nós temos acesso é a números. E tudo isso virá ao tribunal para que o Tribunal de Contas analise no momento propício, né? Indiscutivelmente, a gente não tem um contexto de valor ainda. Está sendo feito, está sendo analisado pelo Ministério Público Federal e pelo Supremo Tribunal de Justiça, que é o foro de governo do Estado, governador do Estado. Espero que todos nós consigamos chegar ao esclarecimento pleno e que os culpados paguem o que fez, e se os que não tiveram culpa sejam inocentados. É como eu vejo, como o Tribunal de Contas analisa isso. Certo. Presidente, existe alguma tomada de conta especial do tribunal diante do que foi constatado pela CPI da pandemia e por essa operação da Polícia Federal ou não? Não, o Tribunal de Contas, como eu disse, nós temos lá um comitê de fiscalização do Covid-19, que está acompanhando isso de uma forma muito radical. Há a conselheira, que é a relatora da saúde, que também está acompanhando isso de forma radical. Certo. Tudo que nós estamos vendo é que todos estão vendo. Nós estamos analisando. Então, o Tribunal de Contas, além de ser da Rede Controle, mas o nosso foco principal é fiscal e orçamentário. Tudo isso virá para o tribunal e, de uma forma fiscal e orçamentária, serão todos cobrados. Inclusive, eu vou falar para vocês, falamos na última sessão, nós tivemos um avanço muito grande. Mais uma vez, o tribunal sai na linha da vanguarda. Nós somos pioneiros numa avaliação que é proposta pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal de Contas da União, e que o Tribunal de Contas, acompanhando um estudo do ouvidor, que é o conselheiro Edson Estevam, o professor Edson Estevam, e agora o tribunal conta com uma caneta muito mais forte, muito mais pesada, que irá fazer o gestor pensar 2 vezes antes de cometer o grande equívoco do bolso esquerdo e do bolso direito. O bolso esquerdo geralmente é o privado, o direito é o bolso do erário público, que às vezes alguns gestores confundem o bolso privado com o erário público. Mas agora nós fizemos um acordo, um convênio pioneiro no Brasil com a ANOREG Nacional, inclusive tudo isso com aval do Conselho Nacional de Justiça, que autoriza o Tribunal de Contas do bloqueio de patrimônio. Nós vamos agora ter o poder de bloquear o patrimônio de qualquer mau gestor, aonde ele estiver no Brasil. Então isso é um avanço, irá fazer com que o mau gestor pense 2 vezes antes de pôr em risco a sua casa, seu patrimônio da sua estrutura familiar, porque o Tribunal de Contas tem esse poder agora. Estamos finalizando o convênio e nós vamos fazer valer essa autorização que já está reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Nacional de Justiça, de bloquear patrimônio daqueles gestores que tiveram a conta, tiveram multa, tiveram recurso glosado pelo Tribunal de Contas, e para repor o erário público nós vamos bloquear o patrimônio para que as pessoas cumpram o compromisso de devolver o dinheiro público. Isso é um avanço. Agradecemos ao professor Érico Esteu, que fez esse estudo, aprofundou nesse estudo, e que o Tribunal de Contas, nessa nossa gestão, está implantando. E, indiscutivelmente, vai ser o início para que todos os tribunais de contas do Brasil também façam isso. Certo. Presidente, o TCE já aplicou multas este ano que atingem quantos milhões? Olha, eu vou dar um exemplo a você. Eu sou membro da Tricom. A Tricom é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. E na última reunião, antes da pandemia, que nós tivemos, e todos falando de quanto tinha feito glosa e multa, né? E eu, de uma forma assim, muito triste, falei para todos que o Tribunal de Contas, nós tínhamos 500 milhões, ou seja, R$500 bilhão entre multas e glosa. As pessoas, a sociedade olha isso e diz, puxa vida, o Tribunal de Contas multou e gozou R$500 bilhão. Eu acho isso um número extremamente triste. É punitivo, é punitivo. Mas por que é triste? Porque o que eu desejava, o que nós queríamos, o que a sociedade precisava, é que ninguém tivesse recebido multa nenhuma, nem tivesse glosa nenhuma. Ou seja, que o erário público tivesse sido preservado. Se tem R$500 milhões de glosa e multa, é porque houve desvio de recursos, porque tivemos que multar, porque tivemos que glosar. Então, hoje o Tribunal de Contas fica triste quando multa, quando glosa, porque significa dizer que o gestor não está empregando de forma devida o recurso público no estado do Amazonas. Presidente, então, pois não, continue. Pode continuar. Terminou? Concluiu? Eu já finalizei. Ok. Olha só, a subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, apontou o governador Wilson Lima como o líder da organização criminosa que desviou recursos da Secretaria de Saúde do Estado. Como o TCE avalia essa acusação? Olha, Cid, deixa eu te explicar. O que o Brasil está vivendo hoje é uma coisa assustadora, não é? Assustadora. Você abre a imprensa, o jornal, a televisão, você vê isso no Brasil inteiro, que é uma coisa terrível. E o Ministério Público Federal veio com muita competência, veio com decisão de excelência tomar essa função. E tem que averiguar, tem que ir ao fundo para a gente descobrir tudo isso, né? Hoje a Assembleia Legislativa está com a CPI extremamente salutar, né? Nós não estamos aqui, Cid, Carlos e Carinho, e todos estamos ouvindo. Não estamos aqui para jogar gasolina e pegar fogo em tudo. Nós estamos aqui para que as coisas certas venham a aflorar e as coisas erradas venham a ser punidas. Essa é a posição do Tribunal de Contas, é a minha posição como cidadão brasileiro, como cidadão amazonense que sou. Então eu realmente vejo tudo isso com muita apreensão, muita preocupação, mas acima de tudo com a confiança na justiça brasileira, que tudo isso venha a ser esclarecido e aqueles que cumpriram o equívoco sejam todos punidos, é como eu vejo. Bom, presidente, hoje o Tribunal de Contas já negativa gestores inadimplentes junto aos cartórios de protesto, mas soube que o TCE se prepara para decretar o bloqueio. Como é que isso vai acontecer? O Tribunal de Contas do Estado tem essa prerrogativa? É como eu lhe falei lá um pouco atrás. Nós conseguimos isso. O Supremo Tribunal Federal autoriza isso. O Tribunal de Contas da União autoriza isso. E o Conselho Nacional de Justiça criou essa possibilidade. Então hoje nós já finalizamos esse acordo com a Noreg e com, eu não sei bem a sigla, mas é o sistema hoje do Brasil que atende a magistratura para bloqueio de bem em qualquer lugar do Brasil. Então o mau gestor, se ele tiver glosa ou tiver multa, e em 30 dias ele não cumpriu o compromisso, vai ter os deles bloqueados. Lógico que nós vamos ter todo um contexto que vai regulamentar isso. Perfeito. Né? Não vai ser uma coisa de forma graciosa. Vai ser com muita responsabilidade
E isso vai ser um instrumento muito importante. E volto a dizer, foi um estudo feito pelo professor Érico Desterro, nosso colega, conselheiro Érico Desterro, ouvidor do Tribunal de Contas, que demorou muito tempo estudando, pesquisando, consultando, né, a legislação, e conseguimos esse avanço que vai ser nós vamos ser o tambor para o resto dos tribunais de contas do Brasil. Tenho certeza que os outros tribunais de contas do Brasil todos irão proceder dessa forma, que o nosso tribunal, e vamos fazer com que o erário público, o gestor, tenha mais cuidado em pensar em usar de forma equivocada o patrimônio público. Presidente, o senhor vai entregar em agosto ao Tribunal Regional Eleitoral e também aos Ministérios Públicos Estadual e Federal a lista dos gestores com contas que foram reprovadas. Essa lista vai servir para barrar, inclusive, um bocado de fichas sujas aí, né, para se elegerem. Teremos, de um modo geral, acesso a essa lista, presidente? Eu faço questão. Quem fez o mal, que pague. O Tribunal de Contas vai fazer uma coletiva, eu vou entregar à imprensa, à sociedade, em nome dos maus gestores. Boa. Não terei papo na língua nenhuma. Carlos, Karine, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou uma pessoa que procuro ser uma pessoa, sempre gostei, muito educada, muito gentil. Mas, do outro lado, eu tenho coragem de mamar em onça, rapaz. Eu estou nesse ali, não tenho receio nenhum. Você pode ter certeza que eu vou convocar a imprensa, vou dar na mão de todo mundo. Quem for pobre, que se quebre. Boa. Quem for bom gestor, nós vamos mostrar quem for bom gestor. Mas quem for mau gestor, eu vou entregar e vou mostrar. Estamos no ano eleitoral. O eleitor, o cidadão brasileiro, o cidadão brasileiro, tem que saber quem é o mau gestor. Tem que saber quem é a figura que ele vai votar e vai reconduzir. Porque o chicote muda de mão. Muito fácil. Hoje, o gestor está com o chicote na mão, está com o recurso na mão, está fazendo, mandando, delegando. Amanhã o chicote vai estar na mão do cidadão, vai estar na mão do eleitor. E ele tem que saber a forma de usar o chicote. Ele tem que saber quem foi o mau gestor. Eu não vou abrir mão disso. E vou fazer um carnaval, vou mostrar a toda a sociedade quem foram os fichas sujas. Os famigerados fichas sujas. Não tenho receio nenhum de fazer isso. As pessoas já me perguntam, me formar, o senhor vai ter... Não vou nada, não vou ter cuidado, não vou ter nada, eu vou ser transparente, vou mostrar tudo. A sociedade amazonense vai saber quem é a ficha suja. Eu vou mostrar isso dentro da legalidade, e vou entregar isso ao TRE, ao Ministério Público Estadual, e vou divulgar para a sociedade conhecer. Isso é fator sine qua non. Muito que bem. Agora, para finalizar, presidente, muitas pessoas estão perguntando aqui nas redes sociais, vai ter concurso esse ano? Olha, eu vou lhe confessar uma coisa, que isso, se eu não conseguir realizar o concurso público no Tribunal de Contas do Amazonas, eu não vou ser um homem realizado. Você tem ideia, o tribunal, hoje nós temos 304 pessoas que se aposentaram, até por conta desse lance da Previdência e tudo mais. Se daqui a 2 anos, se não fizermos concurso público, o Tribunal de Contas vai ficar inviável. O nosso concurso vai ser voltado unicamente a preenchimento de vagas nessa área técnica de auditoria e de fiscalização de nível superior. Eu tenho que fazer esse concurso público, eu não tenho outra alternativa. O Tribunal de Contas tem que cumprir a função mãe dele, que é fiscalizar. Então, eu quero tranquilizar todos. Eu tenho sido muito rigoroso no tribunal, tenho feito todas as economias. Nós estamos vivendo esse momento agora. A arrecadação do tribunal tem caído drasticamente, mas eu irei fazer o concurso público. O Tribunal de Contas precisa. É o meu legado, eu vou deixar isso para o Tribunal de Contas, para a sociedade amazonense. Eu vou tornar o Tribunal de Contas forte. Ele hoje funciona com muita competência, mas hoje já sentimos muito peso desses que se aposentaram. Funcionários extremamente valorosos, funcionários que se aposentaram, o tribunal investiu muito, preparou, infelizmente tiveram que deixar o tribunal, ninguém é obrigado a segurar a pessoa, você não vai se aposentar. Infelizmente tiveram que deixar. E hoje criou uma lacuna muito grande no tribunal. Então, reitero, vou fazer o concurso público. Pode ter certeza disso. Isso é questão de honra. Eu vou até as últimas consequências, eu vou fazer o concurso público do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas precisa, a sociedade amazonense precisa de um tribunal forte. E isso será o nosso legado, vocês podem ter certeza.
Obrigado. Pronto, era o que as pessoas também aqui nas redes sociais estavam querendo saber. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conversando com a gente no programa 18 horas. Conversamos com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo. Muito obrigada. Karina, eu que agradeço a você, ao Carlos, ao Cid. Obrigado. E dessa gentileza, essa oportunidade de estar falando com vocês agora, hein? Falando para Manaus, para o estado do Amazonas. Uma boa noite para o senhor, viu? Eu agradeço de coração a todos vocês. E para finalizar, eu quero só fazer um agradecimento por essa oportunidade. E eu me senti muito confortável. A linha de vocês é uma linha maravilhosa, uma linha contemporânea, jovem. Mas eu não posso deixar de fechar esse programa com uma colocação. Eu sou muito religioso e católico, cristão. E eu quero fechar fazendo agradecimento a Santa Clara, pedindo que nesse momento que estamos vivendo, que clareie a mente de todos os gestores para que a gente consiga sair de tudo isso e que o estado do Amazonas volte a crescer, a ressurgir com saúde. Amém. Muito obrigado a todos Assim vocês. seja. Perfeito, amém. Muito obrigada. Belas palavras, presidente. Muito obrigada. Obrigado, Karina. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Chile. Uma ótima noite para o senhor. 6 horas e 44 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, pela terceira semana não consecutiva, Rockstar, do rapper DaBaby, ficou no topo da parada de singles dos Estados Unidos. Eu fiquei com esse negócio na cabeça agora, esse amém valeu no final da entrevista. Que eu gostei figura tanto, legal, né? Adorei, né, as palavras de Santa Clara. A gente precisa, né? Precisa. Fé. Presidente, um abração pro senhor, viu? Muito bom. E olha, enquanto o Carlão falava aqui, eu já tava me antecipando também, né? Trolls de 6ix9ine, né, que havia estreado aí em primeiro lugar, teve uma queda acelerada, despencou para a posição número 34. Pois é, a parada de singles americanos não teve a semana marcada por estreias. Mas então vamos de música. Segunda da playlist de hoje, aqui do 18 horas, DaBaby, Roddy Ricch, Rockstar. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 48 minutos já, hein? Você está no melhor Mix do Brasil. A segunda da playlist de hoje foi DaBaby e Roddy Ricch, a música Rockstar em 100,7. Mix. Acho legal, cara, quando sabe essa disposição. Empolgação de locutora Muito legal. FM, é maravilhoso. Eu vou fazer igual. E vamos saber agora a previsão para amanhã. Vamos saber como é que está o tempo amanhã, na primeira sexta-feira de julho, com você, Karine Leão. Previsão do tempo. Boa, Cid. Bom, segundo informações do Clima Tempo, amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima um pouquinho mais fresco do que hoje. Não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 88%. Mix. E atenção aí para esta notícia, hein, Cid? Olha aí, a faixa exclusiva, né, do transporte coletivo, aquela azul, não é isso? Volta a funcionar na Constantino Nery, acredite ou não, a partir do dia 6 de julho. Trafegar pela via pode resultar em perda de pontos na carteira e multas de quase R$300. Os detalhes vamos conferir agora com Odineia Araújo. Com a inauguração do complexo viário Ministro Roberto Campos esta semana, a circulação na faixa exclusiva do transporte coletivo da Avenida Constantino Nery volta a ser proibida para veículos de passeio e outros. A partir do próximo dia 6 de julho, apenas o transporte coletivo tem permissão para circular pela faixa azul da Constantino Nery. E a partir de amanhã, os agentes de trânsito iniciam a orientação aos motoristas quanto ao uso da faixa esquerda somente para a circulação de ônibus e outros veículos autorizados, como explica Stanley Ventilari, diretor de operações de fiscalização do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Portanto, a orientação será no período de 2 a 5 de julho, com a fiscalização efetiva iniciando no dia 6, na segunda-feira. Os horários da faixa exclusiva serão de segunda a sexta-feira, de 4 horas às 22, no sábado, de 4 horas ao meio-dia, e domingos e feriados
fica livre para a circulação de todos. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, circular com veículo não autorizado em faixa exclusiva do transporte coletivo é infração gravíssima, com perda de 7 pontos na carteira e multa no valor de R$ 293,47. Por enquanto, a faixa da Avenida Torquato Tapajós permanece liberada por causa da obra do complexo viário no acesso do Conjunto Manoa. 19 linhas de ônibus que circulavam nas vias no entorno do complexo viário voltaram à rota original desde a terça-feira. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E olha, atenção para essa aqui também, viu? Porque essa notícia também é importante. Foi promulgada hoje a PEC que adia as eleições municipais deste ano para novembro, por causa da pandemia do novo coronavírus. Tem mais detalhes na reportagem de Cíntia Blink. Está definido que as eleições municipais de 2020 vão ocorrer mesmo em novembro, como decidiu o Congresso Nacional após resultado da votação na Câmara dos Deputados, realizada nesta quarta-feira, 1º. Agora, o primeiro turno vai ocorrer no dia 15 de novembro e o segundo turno fica para o mesmo mês, no dia 29. O cenário aqui em Manaus, até o momento, é de um grande número de pré-candidatos. Este ano, os que buscam um cargo eletivo municipal vão ganhar 40 dias a mais de campanha, mas vão encarar o desafio de conquistar os eleitores no mundo virtual, como analisa Franho Soares, proprietário da Action Pesquisas de Mercado. A questão que eu acho que vai influenciar não é necessariamente a data, mas o uso mais maciço, digamos assim, das redes sociais para os candidatos e agora então pré-candidatos, que ainda não houveram, as convenções não aconteceram ainda, e isso deve acontecer de uma forma mais forte, até mesmo porque nós tivemos aí um isolamento social, de certa forma, longo, e as pessoas ainda estão receosas em voltar à normalidade. Conforme o calendário eleitoral, os candidatos têm até o dia 26 de setembro para registrarem as suas candidaturas. E nessa mesma data já dão início à campanha eleitoral, inclusive pela internet. Cíntia Blink para o 18 horas. 18 horas. E o início do verão amazônico acende o alerta de queimadas aqui na região, segundo o INPE. Em junho, a Amazônia teve o maior número de queimadas dos últimos 13 anos. Foram mais de 2.000 focos de incêndio na floresta. A repórter Odneia Araújo traz agora para a gente mais detalhes sobre esse assunto. Vamos conferir. De acordo com o monitoramento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o mês de junho teve 18,5% a mais de focos de incêndio na Amazônia em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 2.248 focos de queimadas no bioma, o maior índice desde 2007, quando se registrou 3.517 focos na região. O crescimento das queimadas em junho foi puxado pelos estados do Mato Grosso, com 58% dos focos de incêndio, seguido por Pará, Rondônia e Amazonas. E a tendência, segundo o INPE, é que a situação se agrave muito mais nos próximos meses de seca aqui na região. O secretário de Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Taveira, disse que várias secretarias do governo do estado estão agindo de forma integrada no combate ao desmatamento e incêndio. A gente tem um ano com muita pressão no desmatamento, que provavelmente isso vai se refletir num período também maior na estiagem, que é quando começa o uso do fogo. Em geral, uma coisa está associada à outra. Vale destacar que a gente lançou a Operação Curuquetê 2, a gente tem uma base operacional no sul do estado, onde está concentrando mais de 90% do desmatamento ilegal no estado, e também agora nesse início é onde se concentram também os focos de calor. Segundo o secretário da SEMA, o governo do estado decretou estado de emergência ambiental no Amazonas para dar mais agilidade aos órgãos de controle ambiental. No início de maio, o governo federal autorizou o uso das Forças Armadas na ação. No caso dos desmatamentos, quase 80% estão em áreas federais.
né? E por isso que o governador aderiu à GLO, a Garantia de Lei e Ordem do governo federal, para que as Forças Armadas possam atuar, em especial nessas áreas federais, que são glebas federais e assentamentos também. Então, a gente está fazendo esse planejamento estratégico, integrando as duas operações, tanto a Curuquetê 2 quanto a Verde Brasil, para que a gente possa ter uma ação mais pontual. Segundo nota técnica do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, publicado em junho, a Amazônia tem 4.500 quilômetros prontos para serem queimados. Esse cálculo foi feito pela soma do que foi derrubado no ano passado e nos primeiros 4 meses deste ano e ainda não foi queimado. A área equivale a 3 municípios de São Paulo e a maior parte dela, 88%, está no Pará, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Os pesquisadores calculam que as queimadas na região em 2020 devem ser igual ou até pior do que em 2019. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora faltando 4 minutinhos para as 7 da noite, vamos atualizar os números da Covid no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. Bom, e o Amazonas diagnosticou nesta quinta-feira mais 1.246 novos casos de Covid-19, elevando o total para 73.530, o número de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus aqui no estado. Ainda segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram confirmados mais 19 mortes pela doença, dos quais 7 ocorridos nas últimas 24 horas. Ao todo, 59.883 pessoas já passaram pelo período de quarentena, aqueles 14 dias, e se recuperaram da doença. Agora, segundo as informações do Ministério da Saúde, o último balanço divulgado com os números do Brasil, o Brasil soma hoje 61.884 mortes por Covid-19. Em 24 horas, foram registradas 1.252 mortes por Covid-19. Os números de casos confirmados da doença em todo o país já somam 1.496.858 casos confirmados de Covid-19 aqui no país. Agora, 6 horas e 57 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O já conturbado mundo político do Amazonas teve hoje mais uma notícia de impacto. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas decidiu anunciar sua decisão sobre o processo de impeachment na próxima terça-feira. É mais lenha na fogueira política que envolve e consome a gestão do governador Wilson Lima. Primeiro, uma CPI que escancara cada vez mais os graves problemas na área de saúde. Depois, uma operação da Procuradoria da República e da Polícia Federal envolvendo diretamente o nome do governador em desvios de dinheiro público com dimensões internacionais. A CPI e a operação da Polícia Federal, pelo menos aparentemente, dificultam a defesa do governador na Assembleia Legislativa. A informação da existência de uma lista com nome de deputados apreendida pela Polícia Federal é mais um forte ingrediente no caldeirão da crise. O epicentro das denúncias contra o governador continuará sendo a Assembleia Legislativa, mesmo com uma minoria de deputados na oposição. Mas a magnitude da crise política que atinge o governador Wilson Lima certamente aumentará em muitos megatons caso o presidente da Assembleia decida retomar o processo de impeachment. Quem viver, verá. Quem vai sobreviver, só o tempo dirá. 18 horas. 6h59, Karine Leão, finalizando. Finalizando, então, o Tribunal de Justiça do Amazonas realiza nesta sexta-feira, a partir das 10 da manhã, sessão solene de posse dos novos dirigentes da Corte para o biênio 2020-2022. E o desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira assume a presidência do tribunal. Muito bem. É isso aí. Gente, para vocês que ficam, até a volta. Férias. Férias a partir de agora. Aproveita, meu querido. Tudo de Show bom. De bola. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 no melhor mix do Brasil. 7 em ponto, hein? Daqui a pouquinho tem mix tudo. Hoje tem quiz da Mix e tudo mais. E amanhã a gente volta a partir de amanhã, sexta-feira, hein, pessoal? Oba! A partir de 6 da tarde. Valeu. Tchau. Você ouviu?
18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.